Boa tarde, meu querido, minha querida. Nosso segundo encontro. Um excelente almoço para você, viu? Eu falei com vocês agora há pouco, na live das 8h30, que Valdemar Costa Neto disse que Tarcísio de Freitas vai para o PL. Até junho, Tarcísio de Freitas ali está indo para o PL. Tarcísio de Freitas desmentiu Valdemar Costa Neto. Tarcísio de Freitas soltou uma nota aí dizendo que não tem nada disso, não. Nenhuma previsão para mudar de partido, não. Ué, André, então o menino lá está mentindo, Valdemar Costa Neto? Olha, eu não duvido. Na dica, que ele esteja mentindo. Mas eu acho que não é isso, não. Eu acho que ele não ia criar isso da cabeça dele, não. Eu acredito que está havendo negociações, conversas nos bastidores. E Tarcísio de Freitas está do seguinte modo, quem paga mais? Quem paga mais? PR, partido que eu tô, ou PL, partido Bolsonaro e Valdemar Costa Neto? Quem paga mais? O que é isso, paga mais, André? Quem vai me dar mais dinheiro para mim, em 2026, sair candidato a presidente da República? Que não é só capital político, não, meu querido, meu querido. Porque no frigir dos ovos, lá na frente, Lula tem que se cuidar. Por quê? PR e PL e outros partidos de direita e extrema-direita se juntarão para tentar derrubar Lula. Então, meu querido, é o seguinte: ele vai ou vai ficar a depender de quem paga mais. Agora ele está vendendo ali, ó, está se colocando, tipo assim, quem paga mais? Quem vai investir mais? É isso que vai determinar. Porque no frigir dos ovos, Bolsonaro vai apoiar aquele candidato que tiver chance de derrubar Lula. Simples assim. Pode, pá, pá, pu. Não. Aquele candidato ou candidata que tiver ali mais próximo de Lula é aquele que Bolsonaro vai apoiar. Para quê? Para, inclusive, ali negociar nos bastidores uma anistia. É isso, meu querido. Então não tem outro jeito, não tem outro jeito. É isso que vai acontecer. Está vendendo peixe. Tarcísio está vendendo o peixe dele. Peixe podre. Peixe podre. Coloca aí, meu querido. Bota. Tarcísio, peixe podre. Oh, meu Deus do céu. Gente, vai dar Lula de novo. Aceita que dói menos. Lula vai ser tetra. O único, tetra. Entendeu? Bota aí, vamos acordar. Lula, tetra. Não, peraí. Deixa. Ô, meu querido, para de patifaria agora, vamos embora. Ô, Bolsonaro. Ah, meu Deus do céu. Bolsonaro é uma vergonha, gente. Bolsonaro é uma vergonha. Ele surtou. Bolsonaro deu a surtadinha dele. Bolsonaro estava hospitalizado, calado, devia ter ficado calado. Ô, ô, Bolsonaro, ajuda! Cala-te boca! Quando abre a boca, é um sepulcro aberto. Bolsonaro não soltou uma nota de solidariedade com o povo do Rio Grande do Sul e tal. Aí agora, assim que ele saiu do hospital, ele postou. Bota aí para nós ler. Vamos ler aqui o trem? Porque vou te falar uma coisa. Olha o que ele disse. Quem não puder se adaptar à tirania verde, o que está escrito aqui, gente? Está apagado, já falei para não botar a trem aqui. Quem não puder se adaptar à tirania verde, será isso, né? Será ejetado do mercado e absolvido por quem pode. Isso é a agenda ESG. O que é essa agenda, André? É a agenda ambiental e social adotada pelos países que procuram diminuir a emissão de gases poluentes para o efeito estufa, para evitar o efeito estufa que gera os eventos climáticos extremos no mundo. Os países que adotam essa agenda usam essa sigla aqui. Aí ele está criticando esse povo que segue essa agenda.
Estamos vendo passivamente o uso de bilhões e bilhões de dólares para eliminar, para alimentar uma agenda ecoterrorista, uma agenda ecoterrorista. Estou te lendo, Bolsonaro. Persecutória que objetiva a criação de monopólios industriais mundiais. Traduzindo, preços caros, perda de qualidade, monopólio sobre o mercado de trabalho e empobrecimento das populações pela simples ausência de concorrência. Escreveu o ex-presidente ali na sua postagem no antigo tweet no X. Tirania verde? De onde que ele tirou tirania verde? Tirania é de queimada. Tirania é de emissão de gases poluentes. Os ecoterroristas, os terroristas foram aqueles que aprovaram um monte de lei que ali flexibilizou, não é, as regras de proteção ambiental e climática. Esses são terroristas, viu? Aí ele usou também o termo de questão de trabalho, não sei o quê. Quem mais tem aí trabalho escravo hoje é em grandes latifúndios, que de vez em quando acha ali trabalho escravo, não é? E quando ele falou de preços mais baixos, isso significa uma produção maior, não é? É a lei do veneno, que foi aprovada pela extrema-direita, pela direita bolsonarista, Lula vetou e eles derrubaram o veto, é a lei do veneno, vão produzir, o importante é produzir para pôr um preço mais barato, e a gente produz e vende, e o povo, que se matar o povo, abaixa menos e tudo. É isso que o Bolsonaro está falando, com a fala ridícula dele, dessa agenda. Com essa agenda, o Brasil não conseguiu observar, notadamente os municípios e os estados. E está acontecendo o que está acontecendo, gente. Bolsonaro. Mas aí você fala assim, não, André, não, mas por que ele fez isso? Primeiro, esse texto não é dele. Não é dele esse texto. É de algum assessor dele, ou de filho dele, que ele botou lá. Que ele usou umas palavras muito, muito complexas, formal, chique. Chique na cabeça deles, né, lógico. Aí o que ocorre? Por que ele fez isso? Porque ele está defendendo quem bancou ele para as eleições, porque ele está protegendo quem bancou a tentativa de golpe, o agro, aquele agro que mata, aquele agro golpista, aquele agro que quer destruir por destruir, para plantar, para criar gado e bulufas meio ambiente, esse agro que Bolsonaro representa, o agro golpista, reacionário. E ele está defendendo essa agenda que Bolsonaro defende, do agro que mata, do agro golpista. E ele está fazendo isso. E quando ele faz isso, ao mesmo tempo, ele joga a bola para 309 deputados federais da bancada ruralista, que ele precisa para ter uma anistia. Ele está jogando o ping-pong para os 50 dos 81 senadores que são da bancada ruralista. E por que são da bancada ruralista? Nem todos, Andréia. Muitos desses que eu estou a dizer, dos 309, do 513 e dos 50, dos 81 dos senadores, tem até um discursozinho pseudo-proteção ambiental climática. Só que na hora de votar, ele vota junto com aqueles que estão destruindo o meio ambiente, para a flexibilização de legislação ambiental. Então não adianta ter só discursozinho bonito, não. Eu quero ver quando assinar o documento lá. E é isso que Bolsonaro está fazendo. Ele está jogando para aqueles que bancaram a eleição dele e bancaram a tentativa de golpe. Simples assim. O agro, que não é pop, que mata, e o agro, que nunca foi tech, mas que é golpista. É isso que Bolsonaro está fazendo. Tomar vergonha na sua cara? Gadinho, senta e aprende. Senta e aprende. Senta e aprende. Eu tô com fome, não comi ainda não. Aí eu viro bicho, mais do que já sou. É isso mesmo. É isso mesmo. Gostou, fica. Não gostou, tá fazendo o quê aqui?
Volta, 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 volta. Vaza, gadinho. Vaza, gatinho. Vaza, gatinho. Pega o caminho do feio, que é por onde ele veio. Viu, gatinho? Esse Bolsonaro é uma vergonha. Ô, homem, que é uma vergonha. Nossa, Deus. Só Jesus para tomar conta. Um assunto sério aqui, gente, muito importante. Presidente do Irã, Ebrahim Raisi, 63 anos, morreu. Caiu o helicóptero dele. Caiu o helicóptero e ele morreu, viu? E já existe, assim, nos bastidores suspeitas, gente, será que foi Israel, né? Porque por causa da briga, por quê? Porque nos bastidores também dizem que o Hamas, o Hezbollah, esses grupos que cometem atos de terror são financiados pelo Irã. Na verdade, o Irã que está por trás. Os bastidores dizem isso. Algumas entidades dizem isso e tal e tal. Aí, a suspeita de alguns é que, de repente, Benjamin Netanyahu esteja por detrás disso aqui, mas nada que confirme isso. Eu sei que o Irã está um caos total na economia. Tem 90 milhões de habitantes lá, é uma das populações mais jovens do mundo, por incrível que pareça, é a população do Irã. E o pessoal assim meio já está meio calejado, meio cansado. E o sucessor dele, muito possivelmente, vai ser o filho dele, que tem sido preparado para isso. Mas eu sei de uma coisa, o trem é complexo. E o buraco, eu acredito que seja bem baixo. Pra você ter ideia. O Tribunal Penal Internacional de Haia, um dos procuradores do Tribunal de Haia, pediu a prisão, fez pedido de prisão para os líderes do Hamas e também para Benjamin Netanyahu. Pediu a prisão dos líderes do Hamas e de Benjamin Netanyahu. Pelo que, Andréia? Por crime de guerra. Que ambas as partes, tanto o grupo do Hamas quanto Benjamin Netanyahu, enquanto primeiro-ministro de Israel, cometeram crimes de guerra, violaram princípios da humanidade de que não poderiam ali passar essas barreiras. E a situação é séria. André, esse pedido vai ser acatado ou não? Não sei. Quem vai decidir isso é o plenário do Tribunal Internacional de Haia. Mas e a executoriedade disso? Como seria isso? Quer dizer que se o plenário do Tribunal Penal Internacional de Haia aceitar esse pedido de prisão, Benjamin Netanyahu, se entrar na Europa, vai ser preso? Se for para os Estados Unidos, será preso? Como que será isso de fato e de verdade? Mas o importante de toda essa situação é ficar muito clara que houve a violação de princípios humanitários basilares. Benjamin Netanyahu matou civis, crianças, idosos, mulheres, que não tinha nada a ver com a luta, não tinha nada a ver com os atos de terror ali de Hamas. Hamas de outra banda também é uma forma de atos de terror, sim, mas também de resistência, porque o povo palestino vem sido escorraçado e tratado como coisa já há décadas, não como pessoas, mas coisas jogados para lá, para cá, para lá. Então, meu querido, precisa haver, de fato, intervenções sérias em relação a essa situação. Existem princípios, existe uma base humanitária de respeito que não pode ser quebrada. Israel mesmo já venceu essa guerra há muito tempo. O que está havendo até então é massacre de população civil, escorraçando o povo ali da faixa de Gaza. Mas por quê, Andréa? O que será que tem na faixa de Gaza? Israel talvez queira e que justifique, para além dos ataques de terror de Hamas, tirar o palestino dali. O que tem ali? Dizem que tem petróleo. E aí? Será que tudo, na verdade, passa pelo campo econômico, financeiro, Andréa? Onde usa pautas de religiosidade, de Deus, de tudo, em que o que de fato e de verdade está determinando as ações são interesses mesquinhos, econômicos, que suplantam os interesses humanitários
os direitos humanos dos humanos? Eu sei de uma coisa, Benjamin Netanyahu cometeu um massacre na faixa de Gaza. Hamas cometeu atos de terror, sim, cometeu. E Benjamin Netanyahu provocou e causou um massacre na faixa de Gaza. Todos têm que ser responsabilizados na medida de suas culpabilidades. E o que tem por detrás disso, em relação a Benjamin Netanyahu, é poder. Não tenha dúvidas. E para a sustentabilidade do poder, precisa do quê? Grana, dinheiro, economia, finanças. Infelizmente, é isso. E o Tribunal Penal, um procurador teve a coragem de pedir a prisão de Benjamin Netanyahu. Do grupo de Hamas já tem pedido de prisão por aí. Agora, de Benjamin Netanyahu, foi o primeiro que teve coragem. Ai, ai, pela paz na Palestina, que eles tenham o direito de ter o seu território e viver em paz. Assim como todas as nações e todos os povos têm o mesmo direito, eles também têm o direito. Meu querido e minha querida, Rio Grande do Sul. Não, antes do Rio Grande do Sul, eu vou falar de Zanin. Zanin suspendeu. Agora foi suspenso de vez. Por 60 dias, a lei que determinou a desoneração da folha de pagamento para 17 setores da economia e que determinou também no bojo do seu texto a isenção de contribuição fiscal previdenciária para os municípios que têm ali habitantes até 156 mil habitantes, ou seja, os municípios que têm até 156 mil habitantes não vão precisar recolher, fazer o pagamento da sua parte da previdência dos seus trabalhadores, dos seus servidores públicos. E a maioria dos municípios cai no regime geral de previdência, no INSS, que é gerido pela União, o regime geral do INSS, onde as prefeituras recolhem a parte, a contribuição dos servidores ali, que depois da reforma da Previdência, 14%, e a entidade federada paga a sua parte, que é 18%. Aí não vai precisar pagar, vai estar isenta. Aí o que ocorreu? Um breve históricozinho, rapidinho, para a gente entender a complexidade e a briga em relação a essa situação. Foi aprovada a lei o ano passado, que estabelecia a desoneração da folha de pagamento, ou seja, o governo federal deixaria de receber PIS, COFINS, tributos federais, enfim, com essa isenção, com essa a desoneração. E junto aprovou a isenção da contribuição previdenciária para esses municípios até 156 mil. Aprovou a lei, foi para promulgação e veto. Lula foi e vetou. Lula falou, não tem a fonte de custeio. O que é isso? Não tem de onde vai tirar o dinheiro para pagar isso. Tanto a questão dos tributos federais e especialmente a questão da contribuição previdenciária, que o INSS vai deixar de receber. Mas quando os servidores desses municípios, milhares de municípios, precisar aposentar, o INSS vai ter que pagar. Ou seja, a União vai ter que pagar isso também. Não tem a fonte de custeio. Lula foi e vetou. O Congresso Nacional foi lá e fez o quê? Derrubou o veto. Pela presidência do presidente do Congresso Nacional, Rodrigo Pacheco, houve articulação ali de todos, da maioria, e derrubou o veto de Lula. Lula fez o quê? Em dezembro do ano que vem. Não, mas a gente não tem dinheiro para pagar isso. Pegou e fez uma medida provisória. Fez a medida provisória reonerando a folha de pagamento. Nós não temos dinheiro para bancar isso aqui. Fez a medida provisória reonerando a folha de pagamento. Aí entrou a briga, que a medida provisória, você sabe, ela tem eficácia imediata, mas ela é válida por 60 dias, prorrogáveis por mais 60. Se nesse período, nesse lapso temporal de 160 dias, se ela não for convertida em lei, o que ocorre?
ela caduca. O que Rodrigo Pacheco fez? Conversou com um, conversou com outro, conversou com Haddad, ministro da Fazenda, conversou com Lula, tal e coisa, e putz, e tal, tem que derrubar esse trem e tal. Chegou 60 dias da medida provisória. O que Rodrigo Pacheco fez? Não prorrogou ela. Deu 60 dias, ele deveria e poderia ou não prorrogar a medida provisória. Ele não prorrogou. Consequência, caducou, perdeu seus efeitos. E restaurada foi, na sua plenitude, a lei aprovada no ano passado, que trazia a desoneração da folha e a isenção da contribuição previdenciária para os municípios até 156 mil habitantes. Aí o que aconteceu? A Advocacia Geral da União, como não tem a fonte de custeio, o que é isso, fonte de custeio, André? Toda vez que for fazer um projeto de lei ou qualquer medida legislativa que ele crie despesa para o executivo, o legislativo tem que indicar a fonte de custeio. A fonte de custeio, o dinheiro para pagar isso vai vir da rubrica, que tudo é uma rubrica, que é um crédito. Vai vir da rubrica, vai vir de tal, o dinheiro vai vir para pagar isso. Beleza. Aí pode fazer a lei? Pode fazer a lei. Não tem problema nenhum, tem a fonte de custeio. Se não tiver a fonte de custeio, a Constituição diz que o projeto de lei é inconstitucional. Que você não pode criar despesa e dívida para a União, para o Executivo, seja executivo, municipal, estadual ou federal, sem ter a fonte de custeio. Porque senão vira o quê? Calote e bagunça. Aí o que aconteceu? O advogado-geral da União, Jorge Messias, entrou com ação direta de inconstitucionalidade ali no Supremo Tribunal Federal, falando: o Supremo não tem fonte de custeio. Caiu de Cristiano Zanin. Caiu no Cristiano Zanin, preliminarmente, bloqueou, suspendeu a lei por 60 dias. Pronto. Aí foi até para o plenário. No plenário, o Dias Toffoli pediu vista. Para quê, André? Para dar tempo. Para dar tempo para o Congresso decidir resolver isso. E como que eles podem resolver isso, André? Se o trem é inconstitucional? Resolvendo a inconstitucionalidade, trazendo qual será a fonte de custeio e comunicando isso para quem, André? Para Lula, para o Executivo e para o Supremo Tribunal Federal. Excelências, a fonte de custeio vai vir daqui, ó. O dinheiro está aqui, vai vir daqui. É isso. O Supremo está dando tempo para eles sentarem, conversarem e resolver isso. Se eles não resolverem, o que vai acontecer, Andréa? A lei vai cair por inconstitucionalidade, por ferir a lei orçamentária anual, a lei de diretrizes orçamentárias e o plano plurianual, que também é uma lei, e a Constituição, que diz para criar despesa para o executivo tem que ter a fonte de custeio, senão é inconstitucional a norma, mesmo que aprovada. Entendeu, meu querido? Aí depois vocês não vão vir dizer não, gatinho. É ativismo judicial, é o ativismo judicial do Supremo. Eu vou dizer uma coisa para vocês. Segundo as minhas pesquisas, 90% das decisões do Supremo suspendendo leis, seja federais, estaduais, ocorre, sabe por quê? Porque o legislativo joga para a plateia, faz lei para agradar categorias, dar calotes e tudo mais. E colocar, inclusive, o executivo respectivo, seja municipal, estadual ou federal, nesse caso, em saias curtas. Saias curtas ou calças curtas? Calças curtas. Calças curtas. Para depois falar, ó, tá vendo? A gente aprovou o trem para vocês. Viu, juízes? Nós aprovamos o aumento para vocês. Polícia, nós aprovamos o aumento para vocês. Mas foi o executivo que derrubou. Vocês viram, não viram? Foi. O culiado com o Supremo, com o Judiciário, foi lá e derrubou. Só que esquecem de dizer que eles fizeram tudo sabendo que era inconstitucional, mas jogou para a plateia. Isso ocorre demais. Quando, André, que isso ocorre demais? Em um ano específico. Que ano que isso ocorre? Demais! Demais da conta. Onde passa mel na boca dos eleitores, aí no ano seguinte, cai tudo no judiciário. Nesse ano. Ano de eleição. Ano de eleição municipal, esse ano, tem eleição municipal para prefeito e vereador, não é? O que está tendo de lei nos municípios
sendo aprovadas inconstitucionais, é um absurdo. E eles sabem que é inconstitucional, mas eles querem aprovar a lei para passar o melzinho na boca dos munícipes, dando benefícios, aumento e uma série de situações. Aí tem eleição, eles ganham os votos, eles são eleitos. O ano que vem, eles mesmos pedem a judicialização da lei para cair. Fizeram só para ter voto. E isso ocorre demais também em âmbito federal. Que ano, André? 2026, vai ter a eleição para deputado federal, senador. Aí eles vão querer aparecer. Vão fazer um monte de lei inconstitucional. Passar o melzinho na boca dos bobos. Para ter o voto. Teve eleição, teve voto, ganhou. Aí o ano que vem judicializa, acaba as leis tudo. E eles sabem disso. Ué, mas André, não tem a procuradoria legislativa nas câmaras municipais, nas assembleias legislativas e no Congresso Nacional? Tem. O que eles fazem? Cai num procurador que é concursado. O procurador que é concursado, ele não aceita. Ele vai fazer o parecer sobre a constitucionalidade ou não do projeto de lei, de forma séria. Aí o que faz o presidente da procuradoria? Avoca para ele, não, deixa que eu faça esse parecer. E ele pode fazer isso? Pode. Não, deixa que eu faça esse parecer. O procurador-presidente, o procurador-chefe tem o quê? Chefe, diretor, tem o quê? Cargo em comissão, onde ele ganha o salário dele, mais o dinheiro da gratificação. Aí o que ele faz? Um parecer mequetrefe pela constitucionalidade. Assina. E o trem vai. E a coisa vai. É isso que acontece. Aumenta o som. Aumenta o som. O som tá baixo? Tá baixo? Aumenta o som. Ai, tem gente que fica bravo comigo porque eu conto para vocês como é que funciona, gente. Mas, por favor, aqui não tem enganado, não. Aqui pode ter até uns iludidos. Mas enganado nós não é, não, viu? Agora, manipulado, só se for o gadinho. Que é manipulado para lá, para cá, para cá, para lá, tudo com mentira, fake news e tudo mais. Porque eu vou te falar uma coisa, ô tristeza. Agora, para encerrar a live, eu não poderia deixar de dizer, eu não tem como eu ouvir áudio agora não, gente. Tem gente me mandando áudio agora, bem na hora da live. Oh, não, 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 por favor, por favor. Oh, oh, vem cá. Diante de tragédia, presta atenção, que eu vou te falar. Não, eu não quero, eu vou falar, não quero saber não. Diante de tragédia, uma tragédia, a liderança desse estado de tragédia, do município que tem uma tragédia, ou até mesmo de um país, ou ele sai maior com a tragédia, ou ele se apequena, ele sai menor. E, infelizmente, eu digo infelizmente porque isso traduz em uma má administração, em uma administração que errou. Exatamente isso. Eduardo Leite. Ele deu uma entrevista aí, eu acho que foi para a Folha, ou para o UOL, não sei. Ele deu uma entrevista e ele disse que realmente tinha uns alertas, muitos alertas do meio ambiente, de possibilidade de crise climática, de tudo. Tem gente falando que eu sou do PSB, sou mesmo. Eu sou filiada ao PSB, que é o partido, que era o partido de Flávio Dino, sou mesmo. Mas não tenho pretensão política, não, viu? Ah, é deputada, senadora? Não, não quero, não. Não quero, não. Ainda mais no estado de Goiás, bolsonarista roxo, só ganha bolsonarista aqui. Uma coisa horrorosa. Não quero. Sabe o que é? Não quero. Não quero. Agora eu vou falar e vou mostrar. Pronto, acabou. E não quero. Pronto, acabou. E passei por experiências, né? Fui candidata a vereadora, tive 400 e poucos votos. Fui candidata a deputada estadual, tive 600 e poucos votos. Foi bom, eu aprendi muita coisa nesse campo. E uma das coisas que eu aprendi é o que eu não quero. E eu não quero entrar em política. Simples assim. Pronto e acabou. Ê, galera! Ô, galera! Não se desespere, não. Não se desespere, não. Mas o que ocorre?
Tem uns que saem maior e outros menor. Esse aqui vai sair menor. Ele disse que tinha vários alertas, é verdade, tinha vários alertas de problemas ambientais, de possibilidade de chuvas torrenciais e tudo mais, e tal coisa. Só que ele tinha outra agenda, tinha várias agendas, e a prioridade, arrumar meu cabelo aqui, e a prioridade era a agenda fiscal. O que é isso, André, a agenda fiscal? A agenda fiscal é de receita, receita e despesa, aquilo que recebe da área tributária, de fiscalização tributária, aquilo que entra, aquilo que sai e tudo mais. Essa é a agenda que ele disse que era a agenda principal. Tinha várias agendas. Que foi avisado mesmo. Tiveram vários alertas. E aí você fala assim, e teve, André? Teve vários alertas. E quem faz esse alerta? É o CEMADEM, é o Centro ali de Gerenciamento de Desastres e tal. Tinha vários alertas vermelhos para o Rio Grande do Sul. Eu sempre falo para vocês que essa catástrofe talvez não fosse possível evitá-la a partir do desmonte do meio ambiente e do clima que já foi feito no Brasil e no mundo. Mas as suas consequências poderiam ter sido minoradas se tivesse tido o gerenciamento de risco, segundo os alertas que já estavam lá na cara. Então, na minha concepção, especialmente a partir dessa entrevista, ficou muito claro que ele vai sair menor do que ele entrou. Aí tem gente que está conectando porque ele é gay, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Eu sou lésbica e não tem nada a ver uma coisa com a outra. Ele é gay, a vida particular dele, com quem ele deita, com quem ele ama, com quem ele faz, isso é um problema sexual dele. E quem é preocupado com isso é porque tem algum problema. Talvez tem que sair do armário, não sei. Eu sei que não tem nada a ver uma coisa com ela. É uma questão de gerenciamento. Fosse homem, fosse mulher, fosse o que fosse. É de gerenciamento. É de levar a sério o meio ambiente, os avisos. E, para mim, ele teve uma postura que beira, se não totalmente, absolutamente, ao negacionismo. E tem vários alertas. Tem novos alertas no Brasil. No Rio Grande, no Nordeste, tem alerta de abalo sísmico. Pra você ter ideia. E tem que ser levado a sério. Em relação, meu querido, à catástrofe ambiental, às situações de ocorrências climáticas extremas, temos que tomar todo cuidado. Tem que trabalhar, sabe como? Com o pior. Para a gente evitar o pior. Tem que trabalhar a partir de uma perspectiva do pior, tomando as medidas de gerenciamento de risco para o pior, para evitar o pior. Agora, fazer de conta que não existe, não. Não. Sendo que o ano passado morreu 54 pessoas no Rio Grande do Sul, aí não. Aí isso é irresponsabilidade. E você pode esperar. Serão ações e ações e ações judiciais querendo a responsabilização de prefeituras e de governador. Não tenha dúvidas disso. Aí você fala assim, André, e cabe responsabilização? Eu não sei, mas tem que ser analisado e tem que ser judicializado, sim, exatamente para que haja essa análise. Porque no direito existem situações que ocorrem por caso fortuito e outras que ocorrem por força maior. Por força maior é quando vem eventos da natureza, em que, de fato, se afasta a responsabilidade de qualquer pessoa e do poder público. Só que essa situação de fato maior, como eu sempre digo para vocês, talvez o evento realmente fosse inevitável, mas as suas consequências poderiam ter sido minoradas. E se a pessoa conseguir provar que a partir de uma ação tal, imprudente do governo ou da prefeitura, gerou agravamento da sua situação particular, ou a partir da não ação, da negligência do poder público XY agravou a sua situação, cabe responsabilização, sim, a partir de fatos concretos. E existe lei, existe várias leis no campo ambiental. E eu posso dizer que várias delas foram inobservadas no Rio Grande do Sul, assim como está sendo inobservadas em várias partes do mundo e aqui no Brasil. E o governo de Eduardo Leite alterou 480, 480 normas, flexibilizando
as normas ambientais no estado do Rio Grande do Sul. Ele fala que foi só questão de desburocratizar. Não, questão de desburocratizar. Não, não foi só desburocratizar. Como é que é? Desburocratização. Desburocratização. Saiu. Toca o gadinho aí. Não foi. Então, tem consequências. E eu digo que Eduardo Leite, bem como o prefeito Sebastião Melo, de Porto Alegre, que não previu um centavo para o gerenciamento de catástrofe ambiental no município de Porto Alegre, sairão menores do que entraram no governo. E outra coisa, a conta agora é muito, mas muito mais cara. Por isso, os gestores públicos têm que andar junto com a ciência, com os técnicos que entendem, e não colocar a política e os interesses econômicos acima da técnica e da ciência. Porque, momentaneamente, pode até parecer que dá mais, mas depois, não havendo gerenciamento de preservação, nem o gerenciamento de risco, vem o gerenciamento do desastre. E o gerenciamento do desastre é muito, mas muito mais caro. E digo mais, irreparável, porque vidas humanas se perdem. Coloca aí o boletim para a gente encerrar a live. O boletim aqui das últimas informações, tem aí? Oi? Tá. Bota, o povo quer comer, o povo está com fome, eu estou com fome. Óbitos, 157 óbitos até o momento, confirmados, lamentavelmente. E sobre os óbitos, gente, vai ter mais óbitos. Com as águas baixando, tem pessoas que, infelizmente, não conseguiram nem sair de dentro de casa. Quando veio tudo, vai ter gente que está soterrada ainda, e muito possivelmente esse número de desaparecidos esteja concatenado com os dos óbitos daqui a pouco, lamentavelmente. Então, o gerenciamento do desastre é um desastre, e muito mais caro e irreparável pelas vidas humanas que são perdidas. Olha aqui, óbitos, 157 confirmados, 88 desaparecidos, que pode ter certeza que estão ligados diretamente com a questão de óbitos, é uma questão de tempo. 806 feridos, mais de 600 mil desalojados e mais de 2 milhões de brasileiros, de gaúchos, que foram ali afetados por essa catástrofe ambiental. Não foi falta de aviso. E os avisos continuam. André, você pode me mostrar um lugar? Site do CEMADEM. Só você colocar lá, CEMADEM, que você vai entrar no site. E lá tem alertas vermelhos, locais perigosos, em que já dizem para o prefeito, para o governador, onde que eles têm que tomar medidas mais sérias para evitar catástrofes. E nós não podemos dizer que tudo isso também se agravou a partir do governo Bolsonaro, que passou a boiada, fez um desmonte na legislação ambiental. Já mostrei isso para vocês, em que a maioria dos projetos de leis propostos, e que inclusive está sendo aprovado agora, foram colocados ali no ano de 2019, 2020, 2021 e 2022. Por quê? Porque a ideia era, inclusive, aproveitar da pandemia para passar a boiada na questão ambiental. Quem disse isso foi o ministro Ricardo Salles, ali, ministro do Meio Ambiente, e Bolsonaro, numa reunião ministerial junto com Bolsonaro. Isso está gravado para todo mundo, quem quiser ver. Então, meu querido, são consequências que poderiam ter consequências menores, mas, pelo contrário, as consequências são agravadas devido a esse negacionismo e irresponsabilidade, e que terá um preço econômico e, não tenha dúvidas, político também. Meu querido, minha querida, bota assim, ó, fora negacionistas, fora Bolsonaro, fora todos aqueles que não respeitam a vida humana. Se não respeitam e não sabem conviver de forma sustentável, equilibrada com o meio ambiente, isso significa o quê?
que não sabe respeitar a vida humana, porque quem vai padecer nesse jogo somos nós, principalmente. Meu querido, minha querida, muito obrigado pela sua presença, sapiência, resistência. Quem gosta, fica, curte a live agora, comenta e compartilha. Tamo junto sempre. Você não gostou, não? Não se preocupe, não se preocupe, não se preocupe. Não se preocupe. O que a gente planta, a gente colhe. E não tem jeito, viu? Muito obrigado, eu volto às 16h30 com as atualizações e principais informações para vocês. E bota a volta aí. Fora negacionista, fora Bolsonaro. Tamo junto sempre, até a próxima live, se cuida. Beijo no seu coração. Tchau, tchau.